Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos consagrados. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje vamos trazer algumas informações para vocês sobre o melhoramento genético. Bom, muitos anos antes, quando começavam... Bom, a ciência no começo, né? Um cientista como Jorge Mendes descobriu como as características são passadas de uma geração para outra, fundando, tipo, as bases genéticas, que é assim que se originou tudo. E com o passar dos anos, os cientistas foram melhorando esse conhecimento, descobriram muitas coisas e ampliando totalmente nosso conhecimento. Descobriram sobre o DNA, os códigos genéticos e a interpretação dos genomas. E cada uma dessas descobertas facilitou o melhoramento da agricultura. Como um exemplo, né, claro. Hoje nosso conhecimento de ciência no campo é muito maior, mas surgiu outros desafios, como a desmineração de doenças, pragas que afetam as plantas, escassez de recursos naturais, mudanças climáticas que acontecem no nosso país, em todo lugar do mundo. Assim aumentando e também o aumento da população, é claro. E por isso os pesquisadores trabalharam para desenvolver plantas que ajudam os produtores e para enfrentar esses desafios, que são diversos desafios. Porque, tipo assim, a vida, mano, cada vez que você atinge um desafio, vence esse desafio, aparece mais outro e mais outro. E foi assim esse tempo todo. Mas fala aí, Dandara e Poliana, como são esses desafios? E aí? Bom, enfrentamos os desafios através do conhecimento, pois agora sabemos como o melhoramento genético funciona em nível molecular. Quando os cientistas combinam os genes de duas plantas da mesma espécie, suas descendentes ganham características de ambas. Mas, por meio de cruzamentos convencionais, os pesquisadores podem levar anos até atingir uma característica desejada. Hoje, as novas tecnologias de modificação genética permitem que os cientistas acessem o DNA da família de uma planta para modificar, apagar ou substituir características. Assim como no melhoramento tradicional, mas com a eficiência e a precisão de uma tecnologia moderna. E aí, meninas? Conta mais sobre esse assunto pra gente! Então, gente, a gente vai falar sobre os pontos positivos e negativos do melhoramento genético. Eu vou falar sobre os positivos primeiro e os negativos depois. E ela vai falar sobre as implicações éticas. Então, vou começar pelos positivos. O processo evolutivo das espécies é utilizado pelos homens para a produção agrícola ou para obter características desejadas de cães, cavalos e pombos. As variedades genéticas são muito importantes para a obtenção de resultados na seleção e no ajustamento genético de genótipos, onde há qualidades muito necessárias para o ambiente. Assim, os animais domésticos podem ter muitos benefícios selecionados por cruzamento misturado para mais versatilidade e resistência. E agora os pontos negativos são que o melhoramento das plantas através da seleção artificial explora muito a variação genética presente em cada espécie de planta, mas tem apresentado limitações por conta da rápida manifestação de patógenos e seus mutantes. Muitos recursos genéticos têm sido requeridos para ver o preenchimento das necessidades de gerar variações imprescindíveis no combate de novas doenças. E a exploração de espécies a fim de plantas cultivadas é uma das maneiras de introduzir genes adicionais em variedades cultivadas, pois o processo de domesticação e a seleção artificial impostos pelos homens tem contribuído para a perda da biodiversidade, fenômeno denominado por erosão genética. Bom, gente, eu vou falar sobre as implicações éticas e que no Brasil já existem diversas tecnologias desenvolvidas nas áreas de alimentação, reprodução e sanidade disponíveis para ovinocultura de corte. Porém, apesar de não estarem sendo usadas de forma abundante, essas tecnologias até o momento não promovem maiores impressões na produtividade. Um dos principais motivos dessa desvantagem se encontra nos grupos genéticos para os quais instrumentos estão sendo encaminhados. Para que a ovinocultura de corte possa se desenvolver no Brasil, são necessárias a seleção e o aumento de genótipos favoráveis aos múltiplos ecossistemas encontrados no país. É isso, gente. Obrigado, meninas, por ter passado a vez. Agora, continuando a nossa apresentação de melhoramento genético de plantas, eu vou apresentar uma empresa que tem esse ramo aqui no Brasil, que é a Associação Brasileira de Melhoramento de Planta, que é a SBMP, se você preferir dizer. Ela foi fundada em 1999 por um grupo de melhoristas na Universidade Federal de Viçosa. Ela é uma empresa sem fins lucrativos.
Ela tem como objetivo congregar melhoristas de plantas de todo o Brasil, atuando nas mais variedades de espécies de interesse agronômico, instituições privadas e públicas relacionadas ao ensino, à pesquisa, à produção de semente, dentre outras atividades. E ela busca estimular e promover atividades relacionadas ao melhoramento genético de plantas, com o pessoal qualificado, é claro, e também obter novos cultivares, assim poder introduzir, né, a inovação tecnológica na agronomia brasileira. Obrigado pela atenção, deixa o like, compartilhe o vídeo e até a próxima.